Olá, irmãos, graça e paz a todos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada um de vocês, amém? Que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com você, esteja na tua casa, esteja nessa terça-feira maravilhosa, que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar a tua família. Chegamos aqui mais um dia do nosso devocional, e você tem a oportunidade agora de orar, de agradecer a Deus por esse dia, e depois você assiste o devocional comigo, amém? Já pegou sua Bíblia na mão? Creio que sim. Então vamos ler. Chegamos aqui no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, amém? Vamos ler? Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. E por ele também sois salvos, se retirardes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Porquanto sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dentre os mortos? E se não há ressurreição dentre os mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, por que temos asseverados contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou? Se é certo que os mortos não ressuscitam, por que, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiam em Cristo perecem. Os que dormiram em Cristo pereceram. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, você vê que Paulo ele conserta a igreja, traz a igreja para a doutrina, coloca a ordem em todas as coisas, coloca a ordem no culto, coloca tudo no seu lugar. E agora ele vai reafirmar o Evangelho, reafirmar a ressurreição de Cristo. Por que isso? Porque havia entre os judeus que estavam se convertendo muitas pessoas que não criam na ressurreição de Cristo. Então Paulo estava reafirmando o chamado dele, o Evangelho de Cristo e a ressurreição de Cristo, mostrando que se Cristo não tivesse ressuscitado, era em vão o Evangelho pregado, era em vão a fé que eles tinham, era em vão tudo aquilo que eles estavam vivendo. Então Paulo lhe diz assim: irmão, eu venho lembrar a vocês, eu venho trazer à tona, trazer de volta tudo aquilo que eu já afirmei, eu estou reafirmando que o Evangelho que vocês receberam por mim é esse Evangelho que ainda é pleno na vida de vocês. Porque por ele também sois salvos. Se vocês retêm a palavra do jeito que eu preguei para vocês,
vocês têm que se converter de novo. Esta palavra que eu preguei para vocês foi a palavra verdadeira. Mas ele diz assim: antes de tudo eu vos entreguei o que eu também recebi. Eu não preguei aquilo que eu acho que aconteceu. Paulo está dizendo: eu não preguei aquilo que me contaram. Não, o que eu recebi de Cristo. É diferente quando você tem as suas próprias experiências do que você viver das experiências dos outros. É diferente quando você tem testemunho de vida, ou então quando você vive do testemunho de vida dos outros. Paulo estava dizendo: antes de tudo, eu entreguei a vocês, no versículo 3, o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que foi sepultado ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo segundo a palavra. Ele não está dizendo segundo fulano, beltrano, ciclano. Ele falou: estou dizendo de acordo com a palavra. Se a gente não crê na palavra, irmão, é em vão. É fácil você pegar um texto fora do contexto para virar pretexto para um argumento vosso. Todo texto, muitas pessoas usam alguns textos da Bíblia, não é? E criam-se alguns jargões. Sangue de Cristo tem poder. Um bem falado de Paulo em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. Será que a gente pode mesmo tudo aquilo que nos fortalece? Você já leu o texto inteiro, o contexto, para ver se você pode falar isso? É sério. Paulo, quando diz isso, ele diz que ele sabe passar por todas as situações e agradecer a Deus. Amém? Ele foi sepultado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? Está nos Evangelhos, você encontra isso muito claramente. Ele apareceu primeiro a quem? A Pedro. Quando Maria e Maria Madalena chegam no túmulo, Jesus não está lá, fala com as meninas, que intimidade é minha. E volta, ele encontra Pedro vai e encontra o Senhor, Pedro vai e conta para os apóstolos e tudo mais. Depois disso, ele foi visto por mais de 500 homens de uma vez só. 500 pessoas viram, mais os apóstolos, mais as mulheres. E ele diz: nos quais até hoje, até esse momento que eu escrevo para vocês, tem pessoas vivas. Tudo bem, tem pessoas que dormem, mas tem pessoas vivas que possam afirmar, que podem afirmar isso que eu estou falando para vocês. Depois disso, ele foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Ora, Paulo está mostrando as provas daquilo que ele pregou, daquilo que ele prega, a verdadeira. Ele está mostrando aos irmãos de Coríntios, dando base bíblica e dando base de testemunhas de pessoas que realmente existiu. Na lei falava que tinha que ser 2 ou 3 testemunhas para afirmar uma verdade. Aqui, vamos por aí 600 pessoas que tinham visto Jesus, que tinham estado com ele. Quer prova maior do que essa? É o que Paulo está reafirmando. Depois disso foi visto por Tiago e mais tarde por os apóstolos. E afinal depois foi visto também por mim. Ele está falando: eu também vi. Eu sou o menor de todos os apóstolos. Eu nasci fora do tempo. Eu estava fora desse período. Mas ele me visitou e eu encontrei com ele. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou perdida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele reconhecia que ele trabalhava muito no evangelismo. Paulo implantou várias igrejas. Bem, mas ele não está sendo arrogante. Pega André, pega Bartolomeu. Você não ouve falar mais nada de Bartolomeu. Pega aqui Tomé. Cadê o trabalho de Tomé nas Escrituras? Agora, cadê o trabalho de Paulo nas Escrituras? A influência de Paulo foi muito maior. Claro, Tomé teve a sua importância, mas a de Paulo é infinitamente maior do crescimento da igreja, não é? Então ele fala: eu trabalhei muito mais do que todos eles. Espera aí, eu não.
a graça de Deus através da minha vida. Eu reconheço que sem essa graça eu não sou nada. Isso é ponto positivo para Paulo, ponto positivo para mim e para você. Nós não fazemos nada sem a graça de Deus. Engana-se o homem dizendo que ele faz, que ele acontece. Não. Tudo é por Ele e tudo é para Ele. Se não for Cristo em nossas vidas, se não for a graça de Deus em nossas vidas, nós somos consumidos pela nossa arrogância, pela nossa prepotência, pela nossa ignorância, por tudo aquilo que há de podre dentro da gente sai para fora, se não for a graça de Deus. Portanto, seja eu ou seja eles, os apóstolos, sim, pregamos e assim vocês creram. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre de vocês que não há ressurreição dentre os mortos? Havia essa divergência, havia essas dúvidas dentro da igreja de Coríntios. Ele não ressuscitou. Algumas linhas teológicas, judaicas, estavam ali questionando, a ressurreição de Cristo. E eles dizem assim, se não há ressurreição dos mortos, que alguns de vocês dizem, então Cristo não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Para que a gente está pregando então? E é vã também vocês crerem naquilo que a gente prega. É vã também a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos também não ressuscitam. Então ele está falando, tudo que nós estamos fazendo aqui é bobagem. Estamos pregando uma coisa de Deus e é mentira, que Cristo não ressuscitou e nós somos uma farsa. E se nós somos uma farsa, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, no verso 16. Então Paulo começa com argumentos. Paulo primeiro ele dá base bíblica, dá base de pessoas idôneas, de tudo aquilo que eles estavam pregando, mas ele questiona aqueles que estavam pregando contra, que não havia ressurreição. Então ele mostra, se tudo isso que nós estamos pregando, depois de todas essas provas, você ainda não acreditar, então é em vão a gente pregar, é em vão você também acreditar. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é inútil a vossa fé. E ainda permanecei vós e nós também no pecado. E ainda mais, os que dormiram em Cristo também, olha, os que acreditaram e morreram em Cristo também estão perecendo. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que ele quer dizer aqui no final? Que Cristo vai além dessa vida. Que eu e você precisamos crer que existe uma vida eterna, que existe um lugar de paz. Em Apocalipse 21 fala da Nova Jerusalém, um lugar que não haverá choro, não haverá escuridão, não haverá tristeza, não haverá pranto. Nós estaremos com Cristo na eternidade. E é isso que nós pregamos e buscamos todos os dias. Jesus está às portas, Ele vem buscar a igreja dele. Amém? O tempo já estourou. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos nessa manhã. Esteja conosco neste dia, Pai. Te entregamos as nossas vidas em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe, fique na paz. Um abraço. Tchau, tchau.